So how do conversions take place? Como é que ocorrem as conversões? Now I want you to do something. Eu quero que vocês façam uma coisa. Just look around at other people. Olhe ao seu redor as pessoas que estão à sua volta. I dare you. Go on, look at other people. Olhe literalmente. Can you see any two faces which are the same? Você consegue ver dois rostos que são iguais um ao outro? There are fat faces and thin faces. Há rostos mais gorduchos, há outros mais finos. Young faces and old faces. Alguns jovens, outros mais idosos. White faces. Alguns brancos. Pink faces. Alguns rosa. Brown faces. Alguns marrons. Black faces. Alguns pretos. And no face is the same. Nenhum rosto é igual um ao outro. But every face is the same. Mas todo rosto é igual. 2 eyebrows. Duas sobrancelhas. 2 eyes. Dois olhos. 2 nostrils. Duas narinas. 1 mouth. Uma boca. Every face is different. E todo rosto é diferente. Every face is the same. E todo rosto é igual. Every conversion is different. Toda conversão é diferente. Every conversion is the E same. toda conversão é igual. Every conversion has 4 great characteristics. Toda conversão tem 4 grandes características. We're going to look at one conversion in the Acts of the Apostles. Nós vamos olhar para uma conversão em Atos dos Apóstolos. It's in chapter 8, Está no capítulo 8, verse 26. versículo 26. Don't be lazy now, open the Bible. Não seja preguiçoso, abra sua Bíblia. It's the story of the Ethiopian eunuch. É a história do eunuco etíope. It is history. É história. It's the story of an African who was converted. É a história de um africano que se converteu. We're going to notice 4 great characteristics. E nós vamos notar 4 grandes características They're true of his conversion, que valem para a conversão dele and they're true of your e conversion valem para a sua conversão if you are converted. se você é convertido. When I was a young man, Quando eu era jovem, somebody came to me and said, alguém chegou para mim e disse: Stuart, there's a conversion in every chapter of the book of Acts, diz Stuart, há uma conversão em cada capítulo do livro de Atos, except chapter 15, exceto no capítulo 15, which is a committee meeting. que é uma reunião de um comitê. But that is not true. Mas isso não é verdade? There is not a conversion in every chapter of Acts. Não existe uma conversão em cada capítulo de Atos. But it is a book of conversions. Mas é um livro de conversões. So we're going to listen to the word of God now. Então nós vamos ouvir agora a palavra de Deus. Acts 8:26 to the end of the chapter. Atos 8, 26 até o final do capítulo. The conversion of the Ethiopian eunuch. A conversão do eunuco etíope. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que o etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo a profecia, o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever esta geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o teu coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro e ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco.
Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Obrigado. Have you heard that story before? Já ouviram essa história antes? Did you notice the 4 things? Repararam as 4 coisas aqui contidas? First of all, Primeiramente, God prepared him. Deus preparou. Who was he? Quem era ele? Where did he live? Onde é que ele morava? He lived in Ethiopia. Ele morava na Etiópia. Not the Ethiopia we have today. Não é a Etiópia que nós conhecemos hoje. What we would call southern Egypt. É o que seria o sul do Egito hoje. That's where he lived. É onde ele morava. And what did he do? O que ele fazia? He was the treasury minister, the finance minister of the nation. Ele era o ministro das finanças do reino. And what sort of country was Ethiopia at that time? E que tipo de país era a Etiópia naquela época? It was a religious country. Era um país religioso. Walk down the street and what do you see? Se você andasse pelas ruas, o que veria? A temple. Um templo. Go into every house and what do you see? E se você entrasse em cada casa, o que veria? Shrines. Aqueles altarezinhos. They worship idols. Eles adoravam a ídolos. Some are wood, Alguns de madeira, some are metal, alguns de metal, some are stone. alguns de pedra. But this man is not interested in those gods. Mas esse homem não está interessado naqueles deuses. He's interested in the invisible God of the Jews Ele está interessado no Deus invisível dos judeus and wants to go to his temple. e quer ir ao templo desse Deus. If a man is brought up in a pagan country, Se um homem cresce num país pagão, what would make him interested in an invisible God far away? o que o faria interessado num Deus invisível de uma terra distante? And he's the finance minister. E ele é o ministro das finanças. If you are the finance minister, Se você é ministro das finanças, are you poor? você é pobre? Is your finance minister poor? O seu ministro da fazenda é pobre? Is it possible that the finance minister would be poor? É possível ter um ministro da fazenda pobre? But he's willing to leave his country and go looking for this invisible God Mas ele está disposto a deixar o seu país e ir à procura desse Deus invisível, with no certainty that he will come back. sem certeza de que sequer voltará. And he has status. Ele tem status. He rides around in a chariot. Ele está andando numa carruagem de autoridades. And anybody here ride around in a chariot? Alguém de você anda num carro oficial aqui? Cadillac, Cadillac? Rolls-Royce, Rolls Royce? or Ford? Ou Ford? He has status. Ele tem status. Only special people had chariots. Só pessoas especiais andavam em carruagens naquela época. And he has his own chauffeur, E ele tem seu próprio motorista, seu próprio chofer. just like your finance minister has. Como o seu ministro da Esse chofer. fazenda tem o seu motorista particular. But he's going to leave Ethiopia Mas ele vai deixar a Etiópia and cross the desert. e atravessar o deserto. Very few roads. Poucas estradas, He could get lost. poderia até se perder. No GPS. Não havia GPS na época. There are bandits. Há bandidos. It's not certain he'll even come back alive. Não há nem a certeza de que ele voltará vivo dessa viagem. If he gets lost, he'll die of thirst. Se ele se perde, ele morre de sede. If he travels in his chariot, he could be mugged. Se ele fosse viajando na sua carruagem, poderia ser assaltado. But there is something driving him to find out more about God. Mas há algo que o impele a descobrir mais acerca de Deus. How do you explain that? Como é que se explica isso? Have you ever thought about this? Já parou para pensar nisso? Because men and women are spiritually dead, aren't they? Porque homens e mulheres estão espiritualmente mortos, não é o que a Bíblia diz? My brother was 12, Meu irmão tinha 12 anos. and his friend was 12, E o amigo dele tinha 12 and they anos. were working down on the farm by the seaside E eles estavam trabalhando numa fazenda na beira-mar, with the farmer whose name was Jeff. com um fazendeiro cujo nome era Jeff. Jeff was 46. Jeff tinha 46 anos. And as my brother and his friend worked with Jeff, Jeff dropped dead. E à medida que meu irmão e seu amigo trabalhavam com Jeff, o Jeff caiu duro, morto.
My brother ran up to the village, Meu irmão correu para o vilarejo and they brought Jeff's body up on a Land Rover. e trouxeram o corpo do Jeff num Land Rover. They laid him on the floor of the house Colocaram no chão da casa and asked a number of people to come, e pediram que várias pessoas viessem àquele local. and I was one of them. E eu fui um deles. I walked into the room. Eu entrei naquele recinto. I saw Jeff on the floor. Eu vi Jeff deitado naquele chão. 2 nights earlier, he had been eating in my house. Há 2 noites antes ele jantou comigo. Jeff, Jeff, I said, eu disse para ele, what do you think happened? o que vocês acham que aconteceu naquele momento? Nothing, Nada, exatamente. because he was dead. Porque ele estava morto. Do you know God speaks to you every day? Sabe que Deus fala para você todos os dias? Some of you are unconverted. Alguns de vocês são não convertidos. God speaks to you every day Deus fala para você todo dia, through your conscience, através da sua consciência, through the creation around you, através da criação ao seu redor, through the example of your Christian friends, através do exemplo dos seus amigos cristãos, through the Bible. através da Bíblia. And can you respond? E você pode responder, Do you respond? você reage e responde, You just stay as you are você continua do jeito que você é, because you're spiritually dead. porque você está espiritualmente morto. So how come a spiritually dead man can be interested in the invisible God? Então, como é que um homem que está morto pode estar interessado no Deus invisível? He makes the journey. E ele faz a viagem, He gets to Jerusalem. e ele chega a Jerusalém. I'm sure it was a disappointment. Eu tenho certeza que foi uma desilusão para ele. There is the great temple. Ali está o grande templo. And as he walks towards it, E à medida que ele anda rumo a esse templo, he bumps into a little wall ele bate numa pequena mureta, about this height. na altura desse palanque. And every 5 meters there is a notice. E a cada 5 metros há um aviso. If you are not a Jew, don't go over this wall Se você não é judeu, não ultrapasse essa mureta, on pain of death. com a penalidade de morte se você o fizer. So he never gets into the temple, E ele nunca entra no templo, but it doesn't take away his interest. mas o interesse dele não morre. He gets hold of a copy of the book of Isaiah. Ele se apodera de uma cópia, de um exemplar do livro de Isaías. Have you read the book of Isaiah? Você já leu o livro de Isaías? Honestly, have you read the book of Isaiah? Honestamente, você já leu a profecia de Isaías? How many chapters does it have? Quantos capítulos são? And he's been reading through it. E ele está lendo esses capítulos. He's read about the judgment of Babylon Ele ouviu falar do jugo da Babilônia and of Assyria e da Assíria and of Moab e em Moabe and of Samaria. e da Samaria. And twice he has read of the judgment of Ethiopia. E 2 vezes ele já leu acerca do juízo que Deus exercerá contra a Etiópia. And now he's been reading about God's servant, E agora está lendo sobre o servo do Senhor, a special person who will come into the world. uma pessoa especial que virá ao mundo. And he's read God's command. E ele leu o mandamento de Deus. Look to me and be saved, all you ends of the earth. Contemplai a mim e sereis salvos até os confins da terra. And he's still reading. E ele continua lendo. And as he reads, he's asking questions. E à medida que ele vai lendo, ele começa a se fazer perguntas. How do you explain that? Como é que se explica isto? I know a man called Alan. Eu conheço um homem de nome Alan, He lives in Switzerland. que mora na Suíça, He didn't know any Christians, que não conhecia nenhum cristão. but one day he walked up through the vines. E um dia ele caminhando pelas vines, you said? The vines, yeah. Yeah, pelos vinhedos, And he came to the top of the hill e ele chegou ao topo da montanha and looked down, and there was the glorious Lake of Geneva. e ele olhou ali para o glorioso lago de Genebra, It is 70 kilometers long. 70 quilômetros de comprimento, It is 16 kilometers wide, 16 quilômetros de largura, and it was blue. e ele estava azulzinho. And on the other side were the French Alps, E do outro lado os Alpes franceses, covered in snow. cobertos de neve. And this man who had never prayed a prayer, E esse homem que nunca havia feito uma oração, never seen a Bible, nunca havia visto uma Bíblia, never met a Christian, nunca havia se encontrado com um cristão, said out loud, disse em voz alta: "There must be a God." tem que haver um Deus. How do you explain that? Como é que você explica isso?
Now I'll tell you about a man in Africa. Agora eu vou contar de um homem na África. He never went to school, Nunca foi a uma escola, nor did his brothers and sisters, nem seus irmãos e irmãs, except for the youngest brother. exceto pelo irmão caçula. The brothers and sisters paid for him to go to school. Os irmãos pagaram para que o caçula estudasse. And one day the little boy came home. E um dia aquele menininho chegou em casa He was very excited. e estava vibrando. Something wonderful happened in school. Alguma coisa maravilhosa aconteceu na escola. 2 white ladies came to school. 2 senhoras brancas vieram visitar a escola. And they told us about someone wonderful E elas nos contaram de alguém maravilhoso, called Jesus. chamado Jesus. And this is what they said. E veja o que elas disseram. And then the young boy told all the family about the life, death and resurrection of Christ. Então aquele menininho contou à família toda a respeito do nascimento, a vida, a morte e ressurreição de Cristo. The little boy grew older and forgot all that. O menino cresceu e se esqueceu daquilo. The brothers and sisters forgot it all, Os irmãos se esqueceram, except the oldest brother. exceto o irmão mais velho. And one day he walked out of his village E um certo dia ele saiu do seu vilarejo to a lonely place where no one could see him. para um lugar onde ninguém podia vê-lo. And he said, God, E ele disse: Deus, who sent Jesus, que enviou Jesus, send a white lady to me mande uma senhora branca para me contar a história, to tell me about Jesus para me too. falar de Jesus também. How do you explain that? Como é que se explica isso? There's only one possible explanation. Só existe uma explicação possível. God prepares people for conversion. Deus prepara pessoas para a conversão. He puts the desire there. Ele coloca o desejo no coração. He does it. Ele o faz. He does something right inside people. Ele faz algo correto dentro do coração das pessoas. What's happening is bigger than they are. O que está acontecendo é maior do que o que eles são. It's a developing interest in spiritual things. É um desenvolver de interesse pelas coisas espirituais. That's precisely what happened to the Ethiopian. Exatamente o que aconteceu com o etíope. God prepared him. Deus o preparou. Now, secondly, Em segundo lugar, a servant of God met him. um servo de Deus o encontrou. There was a man called Philip. É um homem chamado Filipe, Oh, he was a great preacher. que era um grande pregador. You should have invited him to the Fiel conference. Vocês deveriam ter convidá-lo para pregar na Fiel. When he preached, hundreds of people were converted at a time. Quando ele pregava, centenas de pessoas se convertiam. As he preached in Samaria, Quando ele pregou em Samaria, whole villages and towns came to Christ. vários vilarejos inteiros, cidades inteiras se voltaram para Cristo. But verse 26 tells you what happened next. Mas o versículo 26 diz o que aconteceu a seguir. An angel of the Lord spoke to him. Um anjo do Senhor falou a Filipe. Stop, Philip. Diz: Pare, Filipe, Leave what you're doing pare o que você está fazendo and go for a walk. e dispõe-te para uma caminhada. Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, he had to walk 110 kilometers. ele teve que fazer uma caminhadazinha de 110 quilômetros. Anybody here ever walked 110 kilometers? Alguém aqui já caminhou 110 quilômetros? Not me, Eu não, but he did. mas ele fez. Because he must obey the divine voice. Porque ele tinha que obedecer à voz divina. And now he finds himself in the middle of nowhere, E agora ele se encontra no meio do nada, somewhere between Jerusalem and Gaza. entre Jerusalém e Gaza. And I expect he's asking, why am I here? E eu penso que ele deve ter se perguntado: o que eu estou fazendo aqui? And then along come some chariots. E logo começam a aparecer algumas carruagens. I think we can conclude that there were several chariots. Eu creio que podemos concluir que havia várias carruagens. In one of the chariots, a man is reading a book. E numa das carruagens, um homem está lendo um livro. And the Holy Spirit speaks to Philip. E o Espírito Santo fala a Filipe: See that chariot? está vendo aquela carruagem ali? Yes, that one. Aquela ali mesmo. Go to it. Se aproxime dela. And so the chariot is moving along. E a carruagem está se movendo. And Philip is beside it. E Filipe está ao lado dela. Have you seen the film Ben-Hur?
Vocês já viram o filme Ben-Hur? Tell me, have you seen the film Quantos Ben-Hur? viram o filme Ben-Hur? Thank you. Do you remember the chariot race? Lembram da corrida das quadrigas? Forget it. Esqueçam isso. That's not what's going on here. Não é o que está acontecendo aqui. This chariot is moving along at about the speed of a jogger. Essa carruagem está se movendo na mesma velocidade que alguém que corre numa velocidade baixa. And Philip, the jogger, is jogging along beside. Então Filipe agora começa a correr nessa velocidade baixa. Here's a question. Então temos a pergunta: How did Philip know that the man was reading Isaiah? como é que Filipe soube que o homem estava lendo Isaías? Yes, you're right, I think. Eu acho que vocês estão certos. The man was reading out loud, O homem estava lendo em voz alta, because verse 30 tells us, porque o versículo 30 diz para nós: I was born in Pakistan. eu nasci no Paquistão. If you travel on a train in Pakistan, Se você- don't buy a paper. Se você viaja num trem no Paquistão, não compre um jornal. Just sit still, Fique quietinho, keep your ears open, fique com os ouvidos atentos and listen. e ouça. And this one will be reading this paper, Porque um estará lendo o jornal em voz alta and that one will be reading that e o paper. outro estará lendo o jornal em voz alta. You don't need to buy one, Você não precisa comprar jornal. because they read out loud, Eles leem em voz alta, which is still the best way to read. que ainda é a melhor forma de se ler. And the man is reading Isaiah. E o homem está lendo Isaías. So Philip says, do you understand what you're reading? Então Filipe pergunta a ele: compreendes o que lês? Now I see some ladies in the congregation. Eu vejo algumas senhoras aqui no auditório. When your husband is reading, does he listen to anybody? Quando seu marido está lendo, ele presta atenção em qualquer outra coisa? Isn't it true, ladies, if you talk to a man who's reading, he can't hear anything? Não é fato, minhas queridas irmãs, que quando você fala com um homem que está lendo, ele não consegue ouvir nada, ele é surdo? Here's a miracle. Aqui está um milagre. Do you understand what you're reading? Compreendes o que lês? How can I unless someone guides me? Como posso, a menos que alguém me explique? Come up here. Suba. And now, the man who God has prepared, E agora o homem que Deus vem preparando, a servant of God has met him. um servo de Deus o encontra. Do you know that all over the world God is preparing people for conversion? Você sabe que ao redor do mundo Deus está preparando pessoas para a conversão? Because he has chosen to. Porque Ele escolheu fazê-lo. And do you know that some of them are in your school, E você sabe que algumas dessas pessoas estão na escola que você frequenta? which is why you, Christian student, are there. Porque então é por isso que você, aluno cristão, está nessa escola. And some of them are in the area where you live, E alguns estão na vizinhança onde você mora. which is why, Christian, you live there. E é por isso, cristão, que você mora onde você mora. And some of them are in your place of work, E alguns estão no seu local de trabalho. which is why you didn't get promotion, E é por isso que você não foi promovido e saiu dali, so that you would be there. para que você estivesse ali. We must go through life expecting to meet people who God is working amongst. Nós temos que passar pela vida na expectativa de conhecer pessoas em cujos corações Deus está operando. Because conversions take place when a servant of God meets a person that God has prepared. Porque as conversões acontecem quando um servo de Deus, uma serva de Deus encontra uma pessoa cujo coração Deus vem preparando. Now, I think I told you about Alan. Eu creio que já falei do Alan. He was walking through the vines. Ele estava caminhando pelos vinhedos. He saw the lake. Ele viu aquele lago. There must be a God. Tem que haver um Deus. What day is it? Que dia é hoje? It's Sunday. É domingo. Don't people go to church on Sundays? Será que as pessoas não vão para a igreja no domingo? He knew that much. Ele sabia pelo menos isso. Don't churches tell people about God? Será que as igrejas não falam de Deus para as pessoas? Perhaps I better go to church. Quem sabe eu deva ir para uma igreja. I know the church he went to. Eu conheço a igreja que ele foi. It's a big building, bigger than this. É um prédio maior do que este. You open the door. Você abre a porta. The door's been there since the 13th century, A porta está lá desde o século 13. so it creaks. Então ela faz aquele barulho típico.
Then you walk through a very dark vestibule, E aí você passa por um vestíbulo muito sombrio. and then you come to a big curtain. E aí você chega a uma cortina bem espessa. You try and find a way through it. E você procura descobrir como abrir aquela cortina. Then you come to a small door, E aí você chega a uma pequena porta. and if you can find that, you get into where the preaching takes place. E você, se conseguir achar essa porta, você consegue chegar aonde está sendo feita a pregação. And there's no one there to welcome you. E não há ninguém para te dar as boas-vindas. Do you know he got into the church? Ele entrou na igreja. That church has 4 pastors. Aquela igreja tem 4 pastores. 3 of them do not believe that the Bible is the Word of God, 3 deles não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. but one of them does. Mas um deles crê. Guess which one was preaching on that Sunday? Adivinha qual deles estava pregando naquele domingo? And so you see, the man who God had prepared met a servant of God. Então você vê, o homem que Deus preparou se encontra com o servo do Senhor. Do you remember the man in Africa? Lembram-se do homem da África que descrevi? Oh, God who sent Jesus, Ó Deus que enviaste Jesus, send me a white lady envia-me uma mulher branca to tell me about Jesus too. para me contar também desse Jesus. So he prayed his prayer and he waited. Fez a sua oração e esperou. It was 1979. 1979. There was terrible political trouble in that part of Africa. Havia intensa luta política naquela parte da África na época. Helen Roseveare, who's a missionary lady, Helen Helen Roseveare, Roseveare, que era uma missionária na época, had some friends who couldn't leave the Congo, tinha amigos que não conseguiram deixar o Congo, but because the frontier was open, mas já que a fronteira estava aberta, she drove them to Uganda, ela os conduziu até Uganda. and they got their aeroplane there. E eles subiram no avião em Uganda. Then she thought to herself, E ela pensou com seus botões: if I drive all night, se eu dirigir a noite inteira, I might get back home tomorrow morning. talvez eu chegue amanhã cedo em casa. So she turned round and drove back towards Congo, Então ela voltou na direção do Congo and she drove all night. e dirigiu a noite inteira. But when morning came, she was tired. Quando a manhã chegou, ela estava muito cansada. So she did what every good British person does. E ela fez o que qualquer britânico normal faria. She stopped, Ela parou. and in her car, she had a little stove to heat up a cup of tea. E ali no seu carro ela tinha um pequeno fogareiro e ela esquentou uma xícara de chá. She made her cup of tea, E ela fez o seu chazinho. and while she was drinking it, Enquanto ela tomava o seu chá, from behind the bush came a man de repente, de trás dos arbustos surgiu um homem who said, "Are Que- you the white woman que that God disse- has sent? que disse para ela: "A senhora é a mulher branca que Deus enviou? Are you the white woman who God has sent to tell me about Jesus?" A mulher branca que Deus enviou para me falar de Jesus?" And she was, E ela era. and she did. E ela o fez. And the man whom God had prepared had met a servant of God. E o homem que Deus havia preparado encontrou uma serva de Deus que estava pronta para compartilhar. That fills me with excitement. Isso me deixa entusiasmado. We're going to bump into these people all the time. Nós vamos nos encontrar com essas pessoas a 3x4. God is at work ahead of us, Deus está operando adiante de nós. but He doesn't bring people to conversion without using us. Mas Ele não traz as pessoas à conversão sem nos usar. That puts upon the youngest Christian here enormous dignity. E isso coloca sobre os ombros do cristão mais novo aqui presente uma dignidade enorme. And it should fill us all with optimism. E isso nos deveria encher de otimismo. So here's the third point. Terceiro ponto. God prepared him. Deus o preparou. A servant of God met him. Um servo de Deus o encontrou. The Lord Jesus Christ was presented to him O Senhor Jesus Cristo foi apresentado a ele. from the Scriptures. A partir das Escrituras. He was reading Isaiah. Ele estava lendo Isaías. The Old Testament is like a chain of mountains. O Antigo Testamento é como uma cadeia de montanhas. There are all sorts of peaks. Há toda sorte de picos. And the highest peak isn't at the end. E o pico mais alto não está no fim. The highest peak is Isaiah chapter 53.
O pico mais alto é Isaías 53. It doesn't matter where you stand in the Old Testament, Não importa onde você esteja no Antigo Testamento, you can see the coming of Christ. você consegue ver o chegar de Jesus, a vinda de Jesus. But if you stand on Isaiah chapter 53, Mas se você está em Isaías 53, you can see the coming of Christ more clearly than in any other passage in the Old Testament. você pode ver a vinda de Jesus mais claramente do que em qualquer outra passagem do Antigo Testamento. Now the eunuch had asked a question, hadn't he? O eunuco fez uma pergunta, não foi? Who's the prophet speaking about? De quem o profeta está falando? Himself or somebody else? Dele mesmo ou de outro? But what had the eunuch just been reading? O que o eunuco tinha acabado de ler? He is despised and rejected of men, Ele foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. a man of sorrows and acquainted with grief. Um homem de dores e que sabe o que é padecer. He was despised, and we esteemed him not. Ele foi desprezado e nós dele não fizemos caso. Surely he has borne our griefs Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. and carried our sorrows. E ele as nossas dores levou sobre si. Yet we esteemed him stricken, smitten of God, and afflicted. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. But he was wounded for our transgressions. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. He was bruised for our iniquities. Ele foi castigado, moído pelas nossas iniquidades. The chastisement of our peace was upon him, O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. and by his stripes we are healed. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. All we like sheep have gone astray. Todos nós, como ovelhas, nos desgarramos. We have turned everyone to our own way, Cada um se desviava pelo caminho. and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. He was oppressed and he was afflicted, Ele foi oprimido, ele foi humilhado, yet he did not open his mouth. mas não abriu a boca. He was led as a lamb to the slaughter, Como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, and as a sheep before its shearers is dumb, ele foi levado ao matadouro. so he opened not his mouth. E ele não abriu a boca. He was taken from prison and from judgment. Por juízo opressor foi arrebatado. In his humiliation his justice was taken away. E na sua humilhação a sua dignidade foi removida. And who will declare his generation? Quem haverá de declarar a sua geração? For his life is taken from the earth. Porque a sua vida foi arrebatada da terra, foi cortado da terra dos viventes. Who is the prophet talking about? Sobre quem o profeta está falando? Himself or somebody else? Ele está falando de si ou de outro? And in Acts 8:35 we read, Em Atos 8:35 nós lemos: then Philip opened his mouth and beginning at this scripture preached Jesus to him. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Philip told him about the life and the death and the resurrection of Christ, Filipe falando da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. and the meaning of it all. E o significado disso tudo. He preached Jesus to him. Ele pregou Jesus para aquele homem. Do you know what power there is in the word of the cross? Vocês sabem o poder presente na palavra da cruz? Not long ago I stood by the ocean in Wales Não há muito tempo atrás eu estava do lado do mar, lá no país de Gales, to listen to a preacher preaching to an angry crowd. para ouvir um pregador pregar a uma multidão que estava injuriada, brava. They shouted at him. Eles gritavam contra ele. They told him he was an uneducated idiot. Eles o chamavam de um idiota não instruído, He knew nothing. que ele nada sabia. No intelligent person believes what he believes. Nenhuma pessoa de inteligência crê no que esse homem crê. Why didn't he go home? Por que ele não foi para casa? But he was a wise preacher. Porque ele era um pregador sábio. He talked to the crowd kindly, Ele falou com aquela multidão com tranquilidade. and he told them about the life of Jesus E ele contava a eles acerca da vida de Jesus, and his death e a morte de Jesus, and his resurrection e a ressurreição de Jesus, and the meaning of it all. e o significado disso tudo. And all you could hear at the end E tudo que se pôde ouvir ao final
were the gentle tones of the preacher. Foram as palavras gentis expressas por aquele pregador. And the quiet waves of the calm sea. E aquelas ondas do mar calmas que chegavam até a praia. And then he said, if you want to know more about this Jesus, E ele disse para aquela multidão, se vocês quiserem conhecer mais sobre esse Jesus, you come and talk to me. venham falar comigo. And 6 people did. E 6 pessoas vieram falar com ele. Because there is power in the word of the cross. Porque há poder na palavra da cruz. God blesses the word of the cross. Deus abençoa a palavra da cruz. I know lots of people have been converted. Sei que muitos se converteram, And it foram hasn't convertidos. come about through philosophy or clever arguments. E isso não veio através de filosofia, através de argumentos bem elaborados. It's been as the scripture has been opened Tem sido à medida que a Escritura é aberta. and they've heard about Jesus. E eles ouviram de Jesus. So you know what tool to use. E você sabe então qual a ferramenta a ser utilizada. What tool should you use? Que ferramenta você deveria usar? The scriptures. As Escrituras. And you know who to talk about. E vocês sabem a respeito de quem falar. Jesus. Jesus. Preach, talk, Jesus from the scriptures. Pregue, fale Jesus a partir das Escrituras. That's how conversions take place. É assim que as conversões ocorrem. God prepared him. Deus o preparou, The servant of God met him. o servo de Deus o encontrou, The Lord Jesus Christ was presented to him. o Senhor Jesus foi apresentado a ele, And fourthly, the Holy Spirit worked in him. e em quarto lugar o Espírito Santo operou nele. When he got into his chariot in Egypt, he was not converted. Quando ele entrou na sua carruagem no Egito, ele não era convertido. When he got out of his chariot in Jerusalem, he was not converted. Quando ele desceu da sua carruagem em Jerusalém, ele não era convertido. When he got into his chariot to go home, he was not converted. Quando ele voltou para sua carruagem para voltar para sua casa, ele não era convertido. When Philip got into the chariot, he was not converted. Quando Filipe entrou na carruagem, ele não era convertido. But then, Mas aí, at a precise moment, num momento preciso, at a particular spot, num momento específico, something happened. uma coisa específica aconteceu. And he knew that he could not keep his distance from Jesus Christ, E ele sabia que ele não podia se manter mais afastado de Jesus. that he would have to close in on him, Que ele teria que se aproximar, come to him, vir a ele, put himself in Christ's care, colocar-se no cuidado de Cristo, never stay away from him, jamais ficar longe dele, love him, amá-lo, trust him, confiar nele, worship him, adorá-lo, obey him, obedecê-lo, follow him, segui-lo and never turn his back on him. e jamais voltar as costas a ele. So he saw some water. Então ele viu água. Water! Água! What's stopping me being baptized? O que me impede de ser batizado? If you believe with all your heart, you may. Se você crê de todo o seu coração, você pode ser batizado. I believe that Jesus Christ is the Son of God. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. How could he say that? Como é que ele pôde proferir essas palavras? And mean it. E ter a compreensão, o significado disso como algo sério para o seu coração. What does your Bible say? O que diz a sua Bíblia? Nobody can say Jesus Christ is Lord except by the Holy Spirit. Ela diz: ninguém pode dizer que Jesus é Filho de Deus, exceto pelo Espírito de Deus. You can teach a parrot to say Jesus Christ is Lord, Você pode ensinar um papagaio a dizer Jesus Cristo é Senhor, but it won't mean it. mas ele não vai ter nenhum significado no que ele fala. But to say it and mean it is a divine miracle. Mas dizer isso ter um significado para a pessoa, isso é obra divina. The Holy Spirit had worked in him. É o Espírito Santo operando nele. Now then, I'm going to close with some questions. Agora eu concluo com algumas perguntas. Who prepared him? Quem o preparou? God the Father. Deus, o Pai. Who was presented to him? Quem o apresentou a ele? God the Son. Who worked in him? Deus, o Filho. Quem operou nele? So who is your Savior? God the Father, God the Son, or God the Holy Spirit? Quem é seu Salvador então? Deus o Pai, Deus o Filho ou Deus o Espírito Santo?
Salvation is Trinitarian. Salvação é trinitariana. God the Father is my Savior. Deus o Pai é meu Salvador. God the Son is my Savior. Deus o Filho é meu Salvador. God the Holy Spirit is my Savior. Deus o Espírito Santo é meu Salvador. God my Savior. Deus, meu Salvador. Now, here's another question. Outra pergunta. Did this conversion take a long time? Essa conversão levou muito tempo para acontecer? Or did it take a short time? Ou requereu pouco tempo para acontecer? If you think that's the answer, Se você acha que essa é a resposta, give me that answer now. então me dê essa resposta assim. If you think that's the answer, give me that answer now. Se você acha que é assim, me dê essa resposta. Or do you think this is the answer? Ou você acha que essa é a resposta? That is the answer. Essa é a resposta. When I was at school, we did quadratic equations. Quando eu estava na escola, nós fazíamos equações. Do you know what my math teacher said to me? I'm sorry, I can't think of the term in Portuguese. Doesn't matter. Equações complicadas, digamos. Sabe o que a minha professora de matemática me dizia? You silly boy. Você, seu teimosozinho. It's a particular form of mathematics where you have to have two answers to have the right answer. É uma fórmula particular da matemática que você tem que ter duas respostas para ter a resposta correta. It took a long time because everything in his life worked to that moment. Houve a necessidade de um longo tempo na vida dele para chegar àquele momento. It took a short time because there was a specific point when he was converted. Mas exigiu pouco tempo porque foi um momento específico onde ele se converteu. God is at work. Deus está operando. Expect to meet people that God is at work in. Espere conhecer pessoas em quem Deus tem operado. Talk about Jesus Christ. Fale de Jesus Cristo a elas. And pray that the Holy Spirit will work inside them. E ore para que o Espírito Santo opere dentro delas. That's how conversions take place. É assim que as conversões ocorrem. Let us pray. Vamos orar. Heavenly Father, Pai Celeste, we thank you for the millions of people who've been converted. te agradecemos pelos milhões de pessoas que já se converteram. We thank you that there are hundreds of us here who have been converted. Te agradecemos que há centenas de nós aqui que nos convertemos. We thank you for loving us as long as you have been God. Te agradecemos, ó Pai, enquanto Tu és Deus. We thank you for bringing Christians into our lives. Te agradecemos por teres trazido cristãos à nossa vida. We thank you that we heard about Christ from the Scriptures. Te agradecemos de ter ouvido acerca de Cristo a partir das Escrituras. We thank you that you worked in us by the Holy Spirit. Te agradecemos que Tu operaste em nós através do Teu Santo Espírito. We give you thanks. Te damos graças. We pray for the unconverted amongst us. Te agradecemos, oramos, pelos não convertidos entre nós. Help them to see that you may be preparing them for conversion by their very being here. Ajuda-os a perceberem que Tu podes estar preparando o coração deles para a conversão, por isso estão aqui. Help them to see they have met servants of Christ in this conference. Ajuda-os a perceber que encontraram servos de Cristo nessa conferência. Help them to see that Jesus Christ is the only Savior. Ajuda-os a ver que Jesus Cristo é o único Salvador. And help them to see that if they want you, it's because you want them. E ajuda-os a perceber que Tu queres atingi-los também. We pray in the name of Jesus Christ, our Savior. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amen. Amém.